A paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach, aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, hoje eu quero falar da sexta trombeta e da sétima trombeta, porque algumas pessoas confundem a sétima trombeta, né, dizendo que na sétima trombeta é a vinda de Cristo e é a transformação de corpos. Eu quero mostrar isso à luz da Bíblia, que realmente não é. Mas respeito a opinião de todos os que têm essa visão. Eu creio que a sexta trombeta é a vinda de Cristo, a transformação de corpos, a ressurreição dos mortos e a, vamos dizer assim, a prisão do falso profeta e do anticristo. Eu creio que isso está na sexta trombeta. Mas algumas pessoas confundem primeiro 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número, vou estar lendo do 16 em diante, do 15 em diante, que diz assim: Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procedemos que dorme. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a gente vê aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu estou usando aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida, a gente já vê, né, que Paulo está escrevendo, dizendo claramente, ele mostra que isso, dizendo vós isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos não procedemos que dorme, quer dizer, não vamos sair na frente dos que dormem, não vamos ser primeiro, não. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. Aqui, irmão, se você pegar cada versículo desse que está falando aqui, aqui está dizendo que Cristo vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E com trombeta de Deus. É a mesma trombeta que está escrita aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Agora eu vou usar a Bíblia arqueológica. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50 e 51. Diz, irmão, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, quando Paulo fala desse mistério, isso é maravilha, que não é o assunto que a gente vai estar falando aqui hoje, mas observe quando ele diz, né? Eis que vos digo aqui um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta. Essa última trombeta que Paulo fala aqui é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas ela não é a trombeta de Apocalipse 11, do versículo 14 em diante. Não é a mesma trombeta. Não tem como ser a mesma trombeta. Por quê? Porque ainda que Paulo, quando ele escreveu essa visão de Tessalônica e Coríntios, tem
faltava muitos anos para o livro de Revelação ser escrito por João. Faltava muitos anos, você entendeu? Para ser, faltava quase meio século. Quase meio século faltava para ser escrito o livro de Revelação. Porém, quando o apóstolo fala dessa trombeta, dessa última aqui, ele não está errado. Não, ele está correto quando ele fala da última trombeta aqui, que a gente será transformado, os mortos ressuscitam primeiro, depois nós que ficamos vivos teremos nossos corpos transformados e assim estaremos para sempre com o rei. Ele está certo, é a mesma trombeta de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 12. É a mesma trombeta. É a mesma trombeta de Apocalipse 6, versículo de número 12. Ela só não é a mesma trombeta de Apocalipse 11, versículo 14. Por que que não é? Porque a trombeta, a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 14, essa sétima trombeta aí, ela não traz nenhuma praga com ela. Ela não traz nenhuma praga com ela, pelo contrário, ela é tocada de forma que a glória é dada ao Criador e ao seu reino, e o seu reino é anunciado. A sétima trombeta, ela conta o que estava acontecendo no mundo, ela conta o que está acontecendo no mundo, e ela anuncia o quê? Ela anuncia a glória voltada para o Criador, tá entendeu? E o reino dele é anunciado. É isso que a sétima trombeta está revelando. Por isso que Paulo não teve a visão, aqui dentro desse texto, especificamente assim, da sétima trombeta. Faz parte dentro do contexto, quando nós estuda um pouquinho mais aprofundado, a gente consegue discernir que ele também estava falando da, da sétima trombeta, mas ele não fala ela, mas eu mostro ela aqui em 1 Coríntios capítulo 15, eu mostro a sétima trombeta, entendeu? Eu vou mostrar aqui a sétima trombeta, para vocês entenderem. Dentro de 1 Coríntios capítulo 15, eu vou mostrar a sétima trombeta. Eu vou começar aqui do versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então o fim virá. Aqui a gente já vê, ó, irmão, aqui vai entrar a sétima trombeta. Ó. Quando ele entregar o reino ao Criador, Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele, aos seus pés, né? O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos pés. Ora, quando diz que tudo lhe foi sujeito, ficará claro que isso não inclui o próprio Criador, que tudo submeteu a ungido. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas essas coisas sujeitou, né? A fim de que o Criador seja tudo em todos. E aí, aqui é a sétima trombeta, mas ela não está sendo anunciada como sétima trombeta. O que é que ela está sendo anunciada? Está sendo anunciada que quando Cristo vencer todo o império da morte e potestade, vencer tudo isso, que entregar o reino para o Pai, o mesmo Filho vai se submeter àquele que a ele deu esse poder, deu essa autoridade. É por isso que a trombeta de Apocalipse 7, de Apocalipse 11, versículo 14, a sétima trombeta, está mostrando que a glória é retornada para o Criador. Por quê? Porque antes do Machia,
na tentação em Mateus capítulo 4, o próprio adversário disse que, né, a autoridade dos reinos do mundo foi dado para ele, ele daria a quem ele queria. Após Cristo ressurgir dentre os mortos, o Criador tirou todo esse poder e deu quem? Ao Machia, no céu e na terra. Tá onde? Mateus capítulo 28, versículo 18. O Machia ressuscita e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. Antes dele ser crucificado, o inimigo, o adversário, tinha um poder limitado. Porque ele próprio diz para o Machia que o poder foi dado para ele e ele daria a quem ele queria, né? Aí o que é que nós entende? Nós entende que em Apocalipse 11, observe que o texto diz: porque tomaste o teu grande poder e passaste a reinar. Apocalipse 11 diz: tomaste o teu grande poder e passaste a reinar. Na Bíblia aqui, estou usando 3 Bíblias aqui. Na Bíblia de Jerusalém, o versículo 17 de Apocalipse 11 diz assim: nós te damos graça, soberano, Criador Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Opa, e passaste a reinar. Lembra agora que Cristo vai reinar até colocar o último inimigo por debaixo dos seus pés, porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Vocês podem ver isso. E o último inimigo é a morte. Depois vai entregar o reino para quem? Para o Pai. Então a trombeta que Paulo fala de 1 Coríntios, aqui a última trombeta, que ele fala de 1 Coríntios aqui, ele fala da sexta trombeta, e a 7 ele fala, mas não menciona a 7. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo também está falando da sétima trombeta, porque a sétima trombeta é o reino do Criador sendo anunciado, a glória sendo anunciada e o poder, o Criador assumindo controle de tudo. Não estou dizendo que o Criador não está no controle, tá entendendo? Não estou dizendo que o Criador não está no controle. É que quando isso ocorrer, não vai existir mais reino nenhum. Aí a gente tem que entender Daniel capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 44. A pedra bate no pé da estátua e destrói tudo. Então não vai ter mais os reinos dos homens. Porque o reino agora vai ser do ungido e do Criador. Então, meus irmãos, às vezes a gente vê muitas pessoas até de boa índole, né? De um bom pensamento, às vezes olha assim e diz assim: ah, mas camarada,